Bom dia, queridos. Graça e paz. Estamos dando início a mais uma live clássica da nossa igreja. O culto presencial começou há pouco, às 9 horas. Estamos aqui na igreja, estamos transmitindo essa live da igreja também. O pastor Halley está lá ministrando aos corações dos irmãos que puderam estar conosco. Teremos culto às 15 horas e às 19 horas para aqueles irmãos que se inscreveram já. Mas vamos estar mantendo. Olha, já chegou gente aí, Alda Almeida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos estar mantendo as nossas lives. Opa, B. Farias, Carlos, Deus abençoe ricamente. As nossas lives continuarão, mesmo com o domingo tendo recomeçado presencialmente. Quando a gente fala presencialmente, ainda não é com toda a presença da igreja. Diácono Márcio, seja bem-vindo em nome de Jesus. Já eu vou estar te chamando aí. A gente ainda está começando de forma cautelosa, respeitando todos os protocolos. A Elaine chegou, Virgínia, Deus abençoe, em nome de Jesus. Carlinha, Jesus é contigo. Então, é claro que a gente está tendo esse culto com todos os cuidados, para no máximo 50 pessoas, como temos aberto as inscrições. Mas as nossas lives continuam. Por exemplo, essa live clássica às 10 horas da manhã, nós vamos ter um tempo juntos aqui para aprender a palavra. Às 17 horas, às 5 horas da tarde, nós teremos no YouTube da igreja o culto para as crianças. Então, se você tem o seu filhinho em casa, ele será ministrado à tarde, às 5 horas da tarde, pelo YouTube da igreja. Você pode pesquisar no site da igreja, você vai ver o link e você vai estar podendo trazer para dentro da sua casa a ministração para o seu sobrinho, para seu filho, para as crianças que habitam na sua vida, as crianças da sua vida. Mas às 19 horas, no culto aqui presencial, nós teremos transmissão direta. O pessoal da Igreja Cristo Reina aí está nos assistindo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. MF Cavalcante, Deus abençoe também. Natália, Marciel, irmã Genira, Deus os abençoe. Roberta, Luiz Júnior, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mateus Vinícius também, Deus te abençoe. Queridos, eu já peço você que está me assistindo agora, tem esse aviãozinho aí embaixo, envia ele para algumas pessoas, para membros da igreja, para seus parentes, para estarem sendo edificados também na palavra e também ter esse tempo de adoração do Senhor conosco nessa live que nós denominamos de clássica, live clássica. A segunda-feira, amanhã, nós temos culto aqui presencial. Oi, Natália, amém, querido. Olha, pode sim, pode vir visitar a igreja. Só que a gente está disponibilizando na quarta-feira um link no site da igreja, no Instagram da igreja e nos grupos de WhatsApp da igreja para poder se inscrever, porque como a gente tem a limitação de 50 pessoas no máximo, então a gente toma esse cuidado. Mas você que é visitante pode também se inscrever e vem estar adorando a Deus conosco. Então, segunda-feira, amanhã, nós temos aqui o culto às 19h30, que é o culto presencial, também já concluiu suas inscrições dele. Mas, às 18 horas, oi Ingrid, Deus te abençoe, às 18 horas, ou seja, às 6 horas da tarde, eu já vou estar aqui na igreja, fazendo uma live de oração com vocês. Então, amanhã, às 18 horas, live de oração, às 19h30, culto presencial, para quem pôde se inscrever. E durante a semana, as lives estão no Instagram da igreja, você vai poder se informar de todas elas. Amém? Que alegria estar recebendo vocês aqui. Serviço social, Deus te abençoe ricamente. Você que está nos assistindo agora, queria pedir que você agora colocasse seu coração diante do Senhor e vamos orar, pedir a graça de Deus sobre nossas vidas. Esse tempo que vamos estar aqui na presença do Senhor, aprendendo com a palavra, orando, louvando o nome do Senhor também. E daqui a pouco, não sai não, porque daqui a pouco eu vou ter um tempo, eu vou administrar o tempo aqui para deixar um pouco de tempo para no final você poder participar dessa live através de quê, pastor? Eu quero conhecer a luta, o desafio que você tem travado. Eu queria que você colocasse aí
porque daqui a pouco eu vou pedir para você colocar e nós vamos estar orando pela sua vida, nós vamos estar entrando na presença de Deus, pedindo pela tua família, pela tua casa nesse tempo de pandemia. Então guarda um minutinho aí e no final quero que você participe conosco. Eu vou estar orientando e perguntando algumas coisas a vocês, para vocês estarem conosco. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero te agradecer por esse momento de manhã agora, que o Senhor nos oportuniza a estarmos aprendendo de Ti. A estarmos, Senhor, sendo tocados pelo Teu poder. A estarmos, Senhor, também tendo o privilégio de Te adorar, de engrandecer o Teu nome, de louvar o Teu nome. Muitos nesse momento, Senhor, têm passado por lutas, por aflições, estão em momentos de crise, alguns podem até estar em depressão. Mas, Senhor, aprove ao Senhor trazê-los e fazê-los fixar os seus olhos nesse tempo de adoração ao Teu nome. Senhor, que seja um tempo de descortinar os nossos olhos à palavra, que seja um tempo de vermos a Tua vontade, que seja um tempo de crescermos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, a cada vida que vai estar conosco nessa manhã, que o Senhor se revele, que o Senhor nos abençoe. Deus, existe muitos irmãos aqui que estão com lutas ferrenhas, estão passando por lutas difíceis. E eu peço ao Senhor que comece já a agir desde agora, através desta oração, através dos cânticos que vamos ter daqui a pouco com o diácono Márcio e através da pregação da palavra. Que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nosso meio. Ó Deus, em nome de Jesus, que o alcance dessa live seja grande para a glória do Senhor e que muitas pessoas, Senhor, sejam edificadas no Senhor. Abençoe esse tempo, Senhor, abençoe esse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O Tiago está chegando aí, Elaine também, Emerson, Deus te abençoe, Jéssica, Jorge Barros, Jorge Barros. Olha aí, pessoal, a live clássica, ela começa sempre, oi Rocha, Deus te abençoe, sempre às 10 horas, o culto presencial aqui é às 9, mas às 10 horas da manhã nós temos a nossa live clássica, um tempo de adoração, já no domingo de manhã, primeiro dia da levita do Senhor, homem de Deus, uma família abençoada. Vamos ver aqui, olha, ele está chegando. Graça e paz no diário. Pai, pastor. Rapaz, cortou o cabelo. Muito bem, rapaz. Tirei para lavar, tirei para lavar. Meu filho, nos eleve a Deus em louvores e adoração ao Senhor nesse momento. Amém, pastor. O que tem falado muito assim ao meu coração é essa... Depois da semana passada, quando a gente voltou e passamos esse tempo todo fora e a gente teve aquele primeiro momento pós-pandemia de estar na igreja cultuando ao Senhor. E o que tem muito assim no meu coração é esse retorno, esse sentimento de retorno e esse sentimento de que o Senhor, ele nunca deixou de ser a nossa principal essência, ele nunca deixou de ser a nossa principal adoração, e ele sempre será. Amém. E que nós sempre lembremos disso. Vamos louvar o Senhor? Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênção da minha boca, que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos,
Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Márcio, esse cântico, ele revela o anseio do homem em ser preenchido pelo Senhor, pela presença de Deus. Às vezes a gente não tem essa fome e essa sede por Deus. Mas que esse cântico, irmãos, queridos, amados, seja uma realidade em nossa vida. Que ao acordarmos, que não sejamos assaltados pela preocupação, mas por uma entrega. Louva a Deus por hinos como esse, que nos inspiram a sermos homens e mulheres que verdadeiramente entendem que temos que ter fome e sede de Deus, que temos que buscá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar, mas pela sua santidade, pelo seu reino, pelo seu reinado em nossa vida. Amém. Tem uma outra canção que está falando muito ao meu coração nesses dias. Talvez poucas pessoas conheçam, mas prestem atenção na letra. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu.
A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia. Jesus é a essência da nossa adoração, Senhor. Aleluia. Rei de imensurável valor, ninguém pode negar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego teu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busco ao Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Jesus é a essência da nossa adoração, pastor. A parte principal é Ele o centro, é Ele todo o motivo de nosso louvor, da nossa adoração, do nosso amor. Não é apenas uma canção que Ele quer verdadeiramente o nosso coração. Amém. E Márcio, esse cântico começa citando que às vezes a oportunidade de adorar publicamente se esvai, às vezes esvai a nossa força, mas quando ele é a nossa essência, nós adoramos, mesmo sem os talentos ou sem a igreja reunida, nós adoramos ele em casa, porque ele é a essência. Quando a gente mistura a adoração, pensando que a adoração é quando a gente está com o púlpito, pregando, cantando, aí a gente perde o que é a essência dele, entendeu? Esse hino é tremendo. Ele fala exatamente que independente de que estágio esteja a minha vida ou aonde eu estiver, a essência da oração é Cristo. Amém, pastor, é verdade. Deus abençoe, meu filho. Obrigado, viu? Fica aí antenado. Qualquer coisa eu te chamo. Deus abençoe. Tá certo. Amém. Meus amados irmãos, que hinos extraordinários escolhidos pelo nosso querido diácono Márcio, mas creio que movido pelo Espírito Santo de Deus, para podermos entendermos o que é verdadeiramente adoração a Deus. Às vezes a gente pensa que a adoração é só um juntar de palavras e uma melodia, e isso se torna adoração. Na realidade, Cristo é a essência. A adoração, antes de chegar nos lábios, ela está lá dentro, nasce no nosso coração. Muita gente chegando aí,
Arlie Boy, a querida Liliane, Everton, Cris, Rejaneide, Theo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convide outras pessoas para estarem conosco aqui. E nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós vamos entrar na presença de Deus. Daqui a pouco, ao término desta reflexão, eu vou pedir para que você coloque o seu pedido. Nós vamos ter um tempo aqui no final da live, onde nós vamos interceder pela tua família, pela tua vida financeira, pela tua vida espiritual, pela tua vida emocional, pelos teus sonhos, pelos teus projetos. Nós vamos ter um tempo, começarmos esse primeiro dia da semana, adorando a Deus, ouvindo a voz de Deus, mas também abrindo o nosso coração ao Senhor. Eu queria que você, nesse momento, meu amado irmão, e você até que vai assistir depois, quando estiver que tiver gravado essa live no Instagram, eu quero que você desligue a televisão, se desconecte tudo e volte seus olhos à palavra de Deus. Olha, hoje N. Gilva Neide está perguntando os horários do culto. Os horários do culto são às 9 da manhã, o culto presencial, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Esses cultos, eles têm um link que nós liberamos na quarta-feira para você se inscrever para estar conosco aqui, presencialmente. Só que nós temos essa live às 10 da manhã e temos às 5 da tarde no YouTube para as crianças e temos o culto presencial das 19 horas, ele será transmitido ao vivo pelo YouTube. Então, nós temos essa programação para o domingo, tá bom, Givanildo? Então, os horários são esses e você também pode entrar no Instagram da igreja, no site da igreja, no Facebook da igreja, vai estar os links lá para você se inscrever e para você também ter maiores informações. Queria também, antes de ler a Bíblia, dar um aviso concernente aos nossos dízimos e ofertas alçadas. A palavra do Senhor nos instrui a trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Eu louvo a Deus porque os membros da Igreja Presbiteriana de Candeias, durante toda essa quarentena, têm mantido-se fiéis aos dízimos e ofertas. E é isso que tem feito com que nós possamos manter todos os avanços ministeriais da igreja. Os nossos obreiros no sertão continuam recebendo as suas ajudas, as congregações e também toda a manutenção da igreja tem se feito, graças a Deus, com pontualidade. Por quê, pastor? Porque o povo de Deus tem se mantido fiel. A igreja, ela é sustentada pelo povo de Deus, não é pelos órgãos federais do governo. Pelo contrário, nós recebemos pelo amor e companheirismo e responsabilidade dos membros da igreja. A igreja ela está aberta de segunda a sábado, de 8 da manhã às 8 da noite. Você pode trazer aqui seus dízimos, suas ofertas. E você que não está inscrito, minha irmã perguntou, pastor, eu não consigo me inscrever, mas eu posso ir apenas deixar o dízimo? Pode, porque a igreja vai estar aberta nesses 3 momentos também, no domingo e na segunda-feira à noite. Então você pode trazer à igreja, casa do seu dízimo. Mas se você achar por melhor ser mais cômodo, olha, corrigi aí. Você pode fazê-lo através do seu aplicativo do banco. A nossa conta está no site da igreja, você pode pesquisar e fazer a sua transferência online. Amém? Gálatas capítulo 6, do versículo 6 ao 10, a palavra do Senhor diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Vamos orar ao Senhor mais uma vez? E ainda dá tempo de você convidar outras pessoas. Chegou mais gente aí, Vaneide, Amanda, Cláudia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a estar conosco nessa live. Convide outras pessoas a estarem conosco. Ainda dá tempo para serem ministradas pelo Espírito Santo de Deus. Não é o pastor Ednei, mas é o Espírito Santo que falará conosco, falará comigo também nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor nesse momento possa iluminar o nosso entendimento à palavra. Nós precisamos, Senhor, do Espírito Santo. Nós precisamos que Ele venha a nos mostrar qual é a Tua vontade para nós. Então, Senhor, tem verdades hoje espirituais que nós só podemos aprender através da ação do Espírito Santo. Que Ele fale conosco, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Veja só, há algumas semanas atrás, eu fazendo aqui a live clássica, essas últimas 2 semanas foi o seminarista Lucas Dias, mas a anterior, há 3 semanas atrás, eu preguei nesse texto, só que do versículo 1 ao versículo 5. Eu estive ministrando aqui com vocês na live clássica, algumas semanas atrás, exatamente esse capítulo que o apóstolo Paulo aqui, ele vai instruir com ensinos preciosos à igreja da Galácia, aos Gálatas. E do versículo 1 ao versículo 5, eu chamo do primeiro bloco do capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vai pontuar a respeito da importância de como nós, como igreja, como espirituais, sermos prudentes na reação para com aqueles irmãos que são fracos na fé, que caíram, que fraquejaram, que erraram o alvo. Por exemplo, o texto vai dizer no capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falha, vós, que sois espirituais, corrigiu com um espírito de brandura. Então, nós vimos aqui, olha aí o pessoal entrando, pastor Henrique, amém, seja bem-vindo, Carmen, Deus te abençoe. Então, o que é que nós vimos aqui no primeiro bloco, algumas semanas atrás, do capítulo... Oi, Dene, Deus te abençoe, meu filho. O que é que a gente viu aqui? A gente viu que no primeiro bloco, Paulo, ele tá ensinando sobre o auxílio que nós devemos ter com nossos amados irmãos, a forma que nós devemos agir com eles quando eles fraquejam, e também sobre a responsabilidade pessoal. São esses 2 temas, mas assim, bem claros, do versículo 1 ao versículo 5, eu estou lendo Gálatas 6, versículo 1 ao 5, Paulo vai falar assim, olha, se alguém cair, se alguém fraquejar, seja misericórdia, seja brando com ele. Mas também tome cuidado para que o pecado dele não cole em você. Não assuma esse risco. O apóstolo Paulo também fala, versículo 2, sobre levar a carga deles. Ou seja, vai ser difícil essa forma de ajudar aquele que falhou, aquele que caiu. E Paulo diz, é um fardo, sim, e é obrigação sua, como homem de Deus, como homem espiritual, como uma mulher espiritual, a levar a carga do teu irmão, a diminuir o peso que está sobre ele. E Paulo continua dizendo que o orgulho, ele não tem serventia entre o povo de Deus. Por isso, que no versículo 13 ele diz, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Porque muitas vezes nós, quando olhamos alguém fraquejar, cair, ou tomar uma atitude errada, e nós não fazemos aquilo, é comum subir no nosso coração o orgulho espiritual de achar que somos melhores do que ele. E aí a gente começa a pensar assim, oi Mileza, chegou filha, Deus te abençoe. Aí o que é Cá Santana, Deus te abençoe. E o que é que a gente pensa? É Dilma, olha aí o povo aí, Rodrigo, Deus abençoe. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, no primeiro bloco, no capítulo 6 de Gálatas, ele está falando aqui, olha, seja brando com os que caíram, tome cuidado para não alcançar você. Não se julgue melhor do que ele, você não é melhor do que ele. Você está se enganando em achar, só porque você não cometeu aquele pecado, que você é melhor do que ele. Você está se enganando. Agora ele diz, cada um vai colher o que plantou. E aqui ele já começa a falar o que ele vai dar continuidade no segundo bloco do capítulo. E Paulo também fala sobre uma responsabilidade pessoal. Tanto é que no versículo 2 ele fala, leve a carga um do outro. Mas no versículo 5 ele diz, cada um levará o seu próprio fardo. Ou seja, ele fala, tem coisa que você vai poder ajudar. Mas lembre que um dia você vai prestar conta daquilo ali também. E essa carga, esse fardo, você não pode compartilhar com ninguém. Vai ser o dia que você vai estar diante de Deus. Então, esse primeiro bloco, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e eu preguei sobre isso algumas semanas atrás aqui na live clássica.
Hoje a pregação vai ser do versículo 6 ao versículo 10, o segundo bloco. E o que é que Paulo mais enfatiza nesse segundo bloco aqui, de Gálatas 6? Ele enfatiza bem a lei da semeadura. Ele vai falar com muita clareza que todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, elas são como que uma semeadura e que um dia nós vamos colher. O versículo 6, que é o gancho, onde Paulo fala de algo que ele pega do assunto inicial do capítulo e ele vai desenvolver nessa segunda parte, ele fala sobre a honra que nós devemos ter com aqueles que ministram, que ajudam o nosso crescimento espiritual. No capítulo 6, Gálatas, versículo 6, veja o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Vamos pensar gramaticalmente aqui. Não vamos nem questão só espiritual. Vamos olhar o que está escrito no texto, no português mesmo. A gente enxerga aqui que Paulo está deixando claro a necessidade de você honrar as pessoas que conduziram você ao entendimento de Cristo. E essa honra ela tem que ser revelada através de atitudes e de cuidado. Inclusive, nesse cuidado, fala-se também a questão com material, a questão material, com zelo, com dinheiro, com recursos. Era isso mesmo. Veja o que na Bíblia Shedd, veja o que o Russell Shedd, pastor homem de Deus, na sua Bíblia, ele fala a respeito desse versículo 6. Ele diz assim: os crentes têm uma obrigação material perante aqueles que os instruem em coisas espirituais. O desenvolvimento vai falar sobre a lei da semeadura, mas eu vou te explicar aqui antes, nesse versículo 6. Quando fala o versículo 6 aqui, o catecismo maior da questão 127, por exemplo, ele vai falar quais são as obrigações do inferior para com o superior. Ou seja, com aquele estudante, com aquele que está sendo educado, para com aquele que está educando espiritualmente ele. Qual a responsabilidade que tem da ovelha com o pastor, do aluno com o professor, do filho com o pai? Vamos dizer assim. O catecismo maior, na pergunta 27, diz o seguinte, que o inferior, ou seja, aquele que está sendo ensinado, ele deve entregar o coração, ele deve ver uma vida de oração, ele tem que ter ações de graça, ele tem que ser obediente, ele tem que ter submissão, ele tem que ser leal e fiel àquele que o instrui, e tem que ter amor, ele tem que cuidar da pessoa que gastou tempo. E aqui o versículo 6 é muito importante para o nosso dia, porque nós vivemos uma época em que muitos estão desprezando esse princípio extraordinário da palavra, que é o princípio da lealdade, do amor, da entrega, para com aquelas pessoas que investiram na nossa vida, aquelas pessoas que gastaram tempo conosco. Muitas vezes, eu e você, nós somos muito infelizes na nossa ação do dia a dia para com aquelas pessoas que oram por nós, que intercedem a Deus por nós e que vivem uma vida disponível para nos abençoar. Se você vê o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai escrever à igreja de Roma, aos romanos, capítulo 13 da sua carta aos romanos, Paulo quer deixar claro esse princípio, porque na verdade não é uma orientação aleatória, é um princípio bíblico. No capítulo 13, versículo 7, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre a obediência às autoridades, ele vai dizer: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que nós somos devedores a algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida. E algumas pessoas que têm entrado em batalhas espirituais por nossa vida. Então, nós precisamos ser leais e devemos dar a honra devida a essas pessoas. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos realmente quem foi, há uma ideia que foi o próprio Paulo, ou alguém acredita que foi Apolo, ele parte desta mesma premissa e dessa mesma verdade quando ele vai dizer na sua carta aos Hebreus, o autor dos Hebreus, ele vai dizer no capítulo 13 também, veja o capítulo de Romanos é 13, Hebreus é 13 também,
versículo 7, ele vai falar sobre aqueles históricos, líderes históricos. Ele vai dizer: lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos pastores, dos vossos sacerdotes, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então o autor aos Hebreus, da mesma forma que Paulo, ele vai dizer assim: pare de olhar só para aquelas pessoas que estão ao seu redor e honre e traga o respeito devido, imite a fé dessas pessoas, não é? Agregue o ensino deles à sua vida. Então, o Gálatas capítulo 6, no segundo bloco, Paulo começa então com uma orientação a respeito de como nós devemos agir para com aquelas pessoas que investem espiritualmente na nossa vida. Então, a grande questão aqui é como você está agindo para com as pessoas que Deus colocou na sua vida, com poder de autoridade. Porque o desenvolver do versículo 7 em diante, ele vai falar sobre a lei da semeadura e vai dizer o seguinte: olha, da mesma forma com que você honrar seus líderes, você será honrado. Mas também, se você desprezá-los, se você desonrá-los, se você for infiel a eles, os seus liderados, ou aquelas pessoas que Deus vai colocar sobre sua liderança, sobre sua responsabilidade, elas vão fazer a mesma coisa com você. Essa é a questão. E esse é o tema da mensagem de hoje de manhã. Juliana, Deus abençoe. JGR Caputo, Deus abençoe. Pablo chegou também. O Wills e o Elber também estão nos assistindo. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então vejam bem, a grande questão aqui hoje é a seguinte. Neste bloco que está em Gálatas capítulo 6, do 6 ao 10. O apóstolo Paulo está falando como está a sua relação com a sua liderança. Seja ela espiritual ou é o seu pai, ou o seu professor, como você está reagindo a eles. Deus colocou eles como ministros na sua vida e que é importante que você os honre. Eu citei aqui Romanos 13:7 e citei também Hebreus 13:7, onde eles vão dizer a mesma verdade, que nós devemos honrar, respeitar, imitar a fé e glorificar a Deus através de atitudes como essa. Passado isso, o apóstolo Paulo, então, ele dá uma confrontação no versículo 7, quando ele vai dizer: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Paulo, então, ele começa a dizer o seguinte: não tem desculpas, não pense que você consegue enganar a Deus, não, e nem se engane a si próprio, pensando que você vai querer justificar a sua atitude, dizendo para Deus assim: ah, Deus, mas o meu líder fez isso também. Ah, Deus, mas sabe, eu vou ter que obedecer a fulano, a ciclano. Às vezes, por exemplo, você tem um grau de instrução, você sabe, é uma pessoa com pós-doutorado, mas Deus bota alguém na liderança da sua vida que não tem todos esses atributos. E você pode pensar assim: ah, mas Deus, eu sei mais do que ele sobre a vida, sobre a ciência, sobre aquilo, mas Deus colocou aquela pessoa na sua vida. E Deus colocou ela para lhe ensinar algo. E você tem que estar apto a aprender dela. E você não vai conseguir chegar diante de Deus e argumentar, e contra-argumentar Deus. E dizer: Deus, eu acho que você está equivocado aqui. Né? Paulo está dizendo assim: ó, não vos enganeis. Ou seja, não crie argumentos dentro de vocês pensando que Deus vai aceitar o seu pensamento. É isso que Paulo está dizendo. Não se engane. Aí Paulo dá a grande advertência aqui. Olha, vi que chegou, amém, pessoal confirmando aí, Luísa, Rodrigues, Deus abençoe vocês, e ainda dá tempo para você enviar essa live para outras pessoas, para elas também assistirem quando terminar, amém? Paulo então fala sobre uma coisa séria, que é a lei da semeadura, onde ele diz aqui: porque o que semeia, versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então o apóstolo Paulo ele vai falar aqui sobre a necessidade de sabermos onde, como e o que estamos semeando. E aqui a gente dá para ampliar a palavra, dá para ampliar a palavra sobre semeadura. Por quê, pastor? Porque quando se fala semeadura aqui, você está falando sobre ações, sobre atitudes, sobre recursos, sobre tempo, tudo é semeadura. Então, se você pega o contexto, e ele vai dizer desde o versículo 1, são atitudes,
como você deve agir com pessoas, como você deve tomar cuidado com a sua santidade, como você deve levar o fardo dos outros, mas também sabendo que você vai prestar conta da sua responsabilidade. Paulo vai dizer assim, honre os seus líderes. Então Paulo vai concluir essa segunda parte apontando para assim, você vai receber isso tudo de volta. Então, por exemplo, se você vive uma vida de mentira, as pessoas vão mentir para você. Se você rouba, as pessoas vão roubar de você. Se você é um caluniador, um tempo haverá calúnias a seu respeito. Ou seja, se você semeia para a carne, para o bel prazer deste mundo, para a satisfação da carne, se você passar a sua vida fazendo esse tipo de semeadura, você só colherá isso. Ele faz, se eu não me engano, no livro de Jó, numa das orientações à vida de Jó, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 4, versículo 8 de Jó, o texto diz, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso eles vão cegar, ou seja, colher. Então, a verdade aqui, que eu queria compartilhar com os amados irmãos, é essa. Olha o pessoal aí, Cordeiro, Jeane, Anne Santos, pastor Benivan, Deus os abençoe ricamente. Olha, pessoal, que é o pastor Ednei Santos da Igreja Presbiteriana de Candeias, você já sabe. A verdade que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é a seguinte, como você vai conduzir o seu hoje, lembrando que o amanhã é a sua semeadura do hoje. A verdade, irmãos, é que nós devemos enfrentar essa pandemia, enfrentar essa luta momentânea que estamos vivendo, buscando o melhor de Deus em nós, para podermos produzir um pós-pandemia melhor do que estamos agora. Muitas pessoas, há alguns anos atrás, um tempo atrás, eram pessoas mesquinhas, que fechavam a mão, que não atendiam o outro, que não eram longânimos, benignos, misericordiosos, que não exerciam essa lei benéfica da palavra de dar. Aí o que é que a Bíblia diz? Dá e ser dado, uma medida recalcada, sacudida, transbordando em luz. Aí veja só, mas a gente não dava, a gente retinha mais do que justo. A Bíblia diz, aquele que retém mais do que justo, ser-lhe-á em pura perda. Então quando a gente vive essa vida mesquinha, sabe, egocêntrica, quando entrou na crise, talvez entrou agora na pandemia, perdeu empresa, perdeu emprego, perdeu saúde, perdeu um monte de coisa, quando ela clama por ajuda, todos dão as costas. Claro, quem dá as costas também perde uma oportunidade de semear graça na vida da pessoa. Então mesmo você que alguém lhe deu as costas e hoje essa pessoa vem a você, você deve abençoar. Porque a Bíblia também vai falar sobre isso. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoei. Então, quando eu e você, mesmo quando procuramos, a pessoa não nos deu ajuda. E agora ela nos procura, a obrigação que nós que somos espirituais, é o contexto do capítulo 6, devemos ajudar. Devemos fazer sim, porque também estamos semeando na vida dela. Agora, a verdade é que muitos não têm o que colher, ou têm, mas frutos podres. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele vai dizer, no versículo 8 eu já li, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Versículo 9, e não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo se faremos, se não desfalecermos. Ou seja, é uma atitude contínua de fazer o bem. Ah, não, pastor, eu cansei de ajudar fulano, eu cansei de ser bonzinho. Eu só levo pedrada, eu só levo paulada, eu só levo traição. O apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, olha, você não pode desfalecer, você tem que ser uma ação contínua, e essa ação contínua ela só existe dentro de nós quando ela irmão, da nossa parte, da nossa natureza. Quando ela é da nossa essência, quando ela faz parte da nossa vida.
aí a gente consegue não desfalecer. Quando a gente faz por barganha, eu vou ajudar fulano, porque fulano pode um dia me ajudar. Aí a gente desfalece. Mas quando a nossa essência foi transformada, quando o Espírito Santo nos deu um novo nascimento, quando o Senhor descortinou nossos olhos à palavra e a gente é transformado pelo Senhor, isso se torna a prática da nossa vida. Isso se torna a essência do nosso ser. Pastor, mas fulano é besta demais, ele fica ajudando, e as pessoas ficam traindo ele, falando mal dele. Você não se preocupa, você faz a vontade de Deus, você não faz nada por causa do homem, você faz tudo para a glória de Deus. Então, o que nós devemos ser, irmãos, é cristãos maduros e capacitados para a boa obra, onde vamos estender a mão ao aflito, mesmo aqueles aflitos que continuam falando mal de nós. A gente não se aperreia com isso. E Paulo continua aqui dizendo, por isso, e essa grande expressão aqui é muito importante, versículo 10, por isso, enquanto tivermos a oportunidade, fazemos o bem a todos, mas principalmente às famílias da fé. Eu vou concluir agora. Só que, veja bem, esse por isso, ele liga às expressões anteriores. Por isso, o que é por isso? O por isso aqui ele está dizendo, você cuidado com a semeadura, por isso tome essa atitude. E qual é a atitude? Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Se a gente pudesse tirar o todos e botar assim, só quem é bonzinho, aí a gente estava com o argumento para só ajudar quem nos ajuda. Só que o apóstolo Paulo aqui bota todos, ou seja, a gente tem que ser assim para todo mundo, até para aqueles que são perversos conosco. Mas nós devemos abençoar, nós devemos ajudar, nós devemos orar por eles. Eu sou uma pessoa, irmãos, que eu busco isso, eu não sou assim, totalmente, eu tô nessa busca de se tornar cada dia mais a prática da minha vida. A carne, às vezes, ela quer vir à tona, às vezes a carne, no trânsito, por exemplo, alguém faz uma barbeiragem e você quer amaldiçoar aquela pessoa e você fica até no coração querendo fazer, mas a carne, ela é abafada pela ação do Espírito na tua vida, porque o Espírito lembra quem você é e de quem você é filho, aí você abençoa. Então essa luta do Espírito e da carne é tensa na nossa vida, mas nós devemos buscar ao Senhor. Oi, Tico, Deus te abençoe, querido. Inês chegou também. Então, no versículo 10, Paulo vai dizer, por isso, ou seja, diante de tudo que eu estou dizendo, qual deve ser sua atitude? Faça o bem a todos, enquanto tivermos oportunidade. Aqui, é claro, por quê? Porque tem coisas que não estão na nossa alçada, não está ao nosso alcance, mas tem coisa que Deus oportuniza a nós. Deus oportuniza nós sermos bons, sermos fiéis, sermos leais. E a gente tem que fazer isso com todo mundo, não escolher. Agora, ele faz uma ressalva no texto, e essa ressalva é explícita aqui, quando ele diz, mas principalmente aos da família da fé. Essa ressalva é bíblica, essa ressalva é uma orientação de Deus, onde você muitas vezes vai se deparar com encruzilhadas, onde você vai ficar entre ajudar alguém de fora ou alguém da igreja, alguém da sua fé. E aí, neste princípio, haverá a responsabilidade nossa também de ajudarmos nossos irmãos da fé. Às vezes nós somos craques em ajudar todo mundo, mas fechamos as mãos para aqueles que comungam da nossa adoração a Deus. E aqui o apóstolo Paulo também conclui essa segunda parte do capítulo 6 dos Gálatas, dizendo, você seja com todos assim. Cuidado, porque tudo que você fizer vai ser uma volta para você. Agora, lembre-se, aos domésticos da fé, aqueles irmãos que estão na caminhada da peregrinação ao seu lado, aqueles que adoram a Deus da mesma forma que você adora, aqueles que amam Jesus como você ama Jesus. Estenda uma graça especial para eles. Estenda uma paciência maior, abençoe, abra sua carteira e cuide deles. Porque um dia, se você passar por essa situação, ele próprio pode ser aquele que vai te ajudar. Barzilai, por exemplo, era um homem riquíssimo e ele cuidou do rei Davi, quando Davi estava fugindo de Absalão. Quando Davi voltou ao trono, milionário, bilionário, ele olha para Barzilai e diz, eu vou cuidar de você. Barzilai diz, eu já estou velho, não quero ir, mas cuido dos meus filhos. E assim os filhos de Barzilai são cuidados pelo rei Davi. E depois
pelo rei Salomão. Da mesma forma, o filho de Jonathan, Mefibosete, também foi protegido por Davi por causa da aliança que é Davi, porque Jonathan semeou na vida de Davi. Então tem coisas que eu e você semeia hoje e quem vai colher essa bondade são nossos filhos. Guarde essa palavra no coração. Deus te abençoe rica e abundantemente. Nós temos poucos minutos agora. Eu queria que você escrevesse aqui os pedidos que você tem. Talvez você esteja precisando de uma bênção financeira, a libertação de um ente querido. Se você tem um parente, um amigo que está precisando de um mover de Deus na vida dele, coloca o nome dele aí. Paulo, José, Filemon, Karina, Carla, Maria, Josefa, Antônia, Antônio. Coloca o nome deles aí, em nome de Jesus, para nós orarmos. Nós temos alguns minutos ainda. Se você está com uma causa na justiça, coloca aí para a gente orar também, para a gente colocar a sua vida diante do Senhor. Coloca o teu pedido aí nessa live agora nesse momento. E envia essa live a outras pessoas. Nós vamos terminar daqui a poucos minutos a live. Mas também ela ficará no ar. E é importante que você seja um semeador dessa palavra para outras vidas. Então, ao término, coloque e envie para outras pessoas. Olha aí, o pessoal já está pedindo a saúde do irmão. A Santana, Carlos Santana, está pedindo por Jamerson. Vamos estar orando por ele em nome de Jesus. A Zádia Andrade está pedindo pela sua família. A Luísa pela libertação da sua irmã Maria. Está orando. Dilma pede por Ronaldo, pela sua vida financeira. Vaneide pelo esposo. Amém, amém. Mabel, Deus te abençoe, Mabel. A Jacira pede por Elisângela, Tarciana, Célia, Josi, Josineide, oração pelo marido, a Giane pede, o Everaldo. Então coloque aí o nome do seu parente, do seu amigo. Abrílio Scar, olha aí, entrou, que era o nosso diácono Mário. Deus abençoe você, meu filho. Vou orar pela sua empresa também, em nome de Jesus. Então coloque diante do Senhor os seus pedidos. Coloque o que você está precisando diante do Senhor. Que essas verdades hoje ensinadas sejam uma prática na sua vida. Tem pessoal pedindo pela salvação do marido. A Andresa chegou agora. Deus abençoe vocês ricamente. Pode ir colocando aí. Olha aí, pedindo pelos desempregados. Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos estar colocando a sua vida diante do altar de Deus. E lembre-se, todo domingo de manhã, às 10 horas, temos aqui a live clássica, temos às 5 horas da tarde o culto das crianças no YouTube e o culto 19 horas, ele será transmitido ao vivo pelo YouTube, em nome de Jesus. Querido Xavier, Deus abençoe, Diácono, Deus é contigo. Pessoal pedindo sabedoria, é bíblico isso, peça sabedoria também a Deus, em nome de Jesus. A Jacira, olha que pedido formidável, pelas viúvas e os órfãos, é bíblico, essa é a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Vamos orar. Quem nasceu foi a pequena Sofia, filha da Norma e do Ruster, e o Ruster descansou no Senhor, homem de Deus. Então vamos orar por Norma, pela pequena Sofia e pelos meninos também. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu te dou graça por essa manhã linda na tua presença, por um tempo de crescimento. Ó Deus, muito obrigado por esse momento de adoração aqui, por essa palavra tão rica para a nossa vida. Agora, Pai, em nome de Jesus, muitos pedidos foram feitos pelos órfãos, pelas viúvas, por marido, por esposa, pelos filhos, por emprego, por salvação, por libertação. Deus, Tu és o Deus de toda a obra. Não há nada impossível ao Teu nome. Tu pode todas as coisas. Por isso te peço, Pai Santo, agora, em nome de Jesus, que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre Teus filhos, que o Senhor os abençoe e que o Senhor seja, Senhor, gracioso com eles, dando-lhe o que eles precisam e que têm pedido. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre. Aquele que está, Senhor, com a causa na justiça, com uma dor na coluna, com problema com o filho nas drogas. Ó Deus, Tu tens poder de mudar toda essa situação. Seja o Senhor misericordioso com os Teus filhos. Essa é a nossa oração, Pai Santo, e ela é feita em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça santa e maravilhosa do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo
seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe. Diácono Márcio, muito obrigado pelo apoio. E a você que ficou aqui, Jesus é a tua vida. Manda essa live para outras pessoas, para que elas sejam edificadas como você o foi. Amém? Até amanhã, às 18 horas, live de oração. Você não pode perder. Às 18 horas no Instagram aqui da igreja. E às 19h30, culto na igreja, presencial. Fogo de Deus vai descer. Amém? Deus os abençoe. A bênção está com vocês. Jesus é a vossa vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amo vocês. Deus abençoe. Olha o pessoal aí mandando amém, amém, confirmando. Jesus é a tua vida. Deus os abençoe.